Oi gente, aqui é a Gabs e hoje eu vou falar finalmente como que eu faço meus GIFs. Desde que eu comecei a postar meus GIFs lá no Instagram, a pergunta que eu mais recebo é como que eu faço meus GIFs e como que eu faço para que eles fiquem aparecendo lá nos stories. E hoje eu vou falar para vocês justamente sobre isso, como que é o procedimento, como que eu tenho que fazer o cadastro e um pouquinho do meu processo criativo. Ah, não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aí no canal e dando like nesse vídeo. Vamos lá então aprender? Aqui eu já deixei um rascunho meio pronto para adiantar o processo e eu vou falar um pouquinho para vocês que às vezes eu gosto de trabalhar com temas. Então no Natal eu fiz GIFs específicos para aquela época e agora eu tô fazendo a mesma coisa no Carnaval. E aí isso é legal porque vem muitas ideias, né? A gente lembra de Carnaval, a gente lembra de máscara, a gente lembra que tem muito glitter, então brilho muito, lembra de bloquinho, lembra de confetes, lembra de uma coisa muito importante que é independente de Carnaval ou qualquer data, não é não. Sempre. E lembra também de várias outras coisas. Esse daqui me define, Unidos da Netflix, né? Eu sou mais da vibe de ficar em casa vendo uns filmes. E aí eu fiz esse combo de ilustrações para transformar em GIF para os stories. Primeira coisa muito importante na hora de fazer os GIFs é lembrar de uma lógica inversa. No Procreate a gente quer fazer sempre um arquivo muito grande, com uma qualidade muito boa e tudo mais. Para GIF não funciona desse jeito. O arquivo ele tem que ser menor para que o programa, na hora que ele vai passar os GIFs para os stories, ele consiga ler melhor a quantidade de pixels que tem naquela ilustração. Então se a gente faz uma coisa muito grande, com muita qualidade, com um DPI muito alto, vai ficar mais complicado ele transformar aquilo dali em um GIF animado. Por isso que às vezes as pessoas fazem GIFs com qualidade enorme, com um DPI altíssimo, mas na hora que coloca lá no site ele acaba perdendo toda essa qualidade. Mas não vai se frustrar, porque isso é normal, acontece. Mesmo a gente fazendo os GIFs perfeitinhos aqui, quando a gente coloca no site ele perde um pouco mesmo, isso é normal. A primeira coisa que eu gosto de fazer é abrir um arquivo, como eu disse, eu faço 1000 por 1000 com mais ou menos 200 de DPI e aí eu vou jogando as ideias aqui dentro. Então eu fiz todos esses rascunhos e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou separar cada um deles para trabalhar individualmente, porque outra coisa muito importante é que a gente tem que ocupar todo o espaço na hora de fazer os GIFs. Então eu não posso, por exemplo, pegar essa máscara e deixar ela desse tamanho aqui quando eu tenho tudo isso de arquivo em branco, porque na hora que eu exportar vai ficar com uma qualidade péssima. Então para isso, o que eu faço? Eu venho aqui na minha camada, eu seleciono o Szinho de seleção e aí eu começo a separar cada um dos GIFs. Selecionei 3 dedos para baixo, cortar e colar. Agora ele está separado de todo o resto do rascunho. Aqui eu consigo aumentar e deixar ocupando bastante espaço do meu canvas. Para começar a trabalhar nesse GIF, eu normalmente diminuo aqui a opacidade, faço uma camada acima e aí com um pincel que eu normalmente uso, eu vou começar a construir o meu GIF. Nesse caso aqui do GIF do Carnaval, eu vou colocar ele como referência e vou acrescentar uma camada acima. E aí eu vou usar aquela paleta de cores que eu sempre uso, intercalando. O que é legal de você fazer aquele truque de colocar essa camada como referência é que eu consigo desabilitar essa camada que eu acabei de fazer as cores e criar uma nova camada alternando essas cores, porque a ideia desse GIF vai ser que as cores elas fiquem mudando. E aí eu vou fazer esse mesmo procedimento, só que mudando as cores que eu coloquei em cada letra inicialmente. E aí para dar mais vida ao GIF, eu vou adicionar aquelas estrelinhas que eu sempre coloco em todas as minhas ilustrações. Antes disso, eu vou tirar essa camada aqui como referência e eu vou duplicar ela 3 vezes. De forma que eu tenho 3 contornos e 3 cores diferentes para cada um. E aí eu vou mesclar essas camadas. Eu sempre gosto de deixar uma a mais por segurança. Então eu sempre deixo uma a mais, desabilito ela aqui. O restante eu vou mesclar. E aí para você juntar essas camadas é só você colocar elas próximo uma da outra e apertar. Então eu juntei todas as camadas aqui e agora eu vou fazer as estrelinhas em cada uma delas, alternando também a posição das estrelinhas.
Se você quiser ter uma noção de como tá ficando o seu GIF, você deixa as 3 camadas habilitadas e você vem aqui na ferramenta e clica em assistência de animação. Aqui embaixo vai abrir essa aba, você clica em reproduzir. Em ajustes eu consigo selecionar se eu quero que essa animação fique mais rápida ou bem mais devagar. Outra coisa que eu consigo fazer também é escolher aqui se eu quero uma vez, se eu quero um loop dessa animação. Então o loop ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira e volta para a primeira. Nessa última opção aqui, ping pong, o que ele vai fazer é primeira, segunda, terceira, terceira, segunda, primeira. Então ele vai e volta. Nesse caso aqui eu vou deixar em loop mesmo, mas eu ainda não estou 100% feliz com essa animação. Então eu vou ver o que mais que eu posso colocar aqui para deixar mais legal ainda. Resolvi colocar esse formatozinho aqui mudando por trás da frase, e esse daqui eu vou deixar assim como ele tá por enquanto. Esse segundo GIF que já tá finalizado, eu fiz uma florzinha, e aí qual foi a lógica dele? Eu quero que essa flor ela fique rodando. Então eu dupliquei ela várias vezes, olha o tanto de vezes que eu precisei duplicar. Aqui tá a original, então eu basicamente fui só jogando pro lado, apertava em duplicar e girava um pouco essa flor. E o resultado ficou esse daqui. Tá aqui em reproduzir, que aí vai me mostrar como tá. E aí eu posso mexer mais uma vez aqui na velocidade que eu quero que esse GIF fique rodando. E aí eu já finalizei mais alguns GIFs pra gente não perder muito tempo. O outro que eu fiz foi esse daqui dos confetes. Eu vou tirar eles aqui para poder mostrar para vocês. Esse do confete eu fiz várias bolinhas e algumas linhas assim. E aí quando você reproduz, fica como se fossem uns confetinhos. E acho que esse daqui vai ser aqueles GIFs para decorar stories mesmo, que no final das contas nem precisa ser usado só na época de carnaval. Esse daqui foi mais ou menos da mesma forma. A única coisa que eu mudei é que eu mexi um pouquinho as letras, então elas em cada transição estão mudando de cor e mudando também de posição. Outro tipo de GIF que eu fiz é esse daqui, bloquinho. E aí a única transição dele é que eu fiz 3 vezes a mesma coisa. E aqui o rascunho dele, que era esse. E aí eu cobri 3 vezes esse rascunho. Então a transição que vai aparecer é essa daqui. Quando a gente habilitar a assistência de animação e a gente colocar para reproduzir, ele vai dar essa transiçãozinha, porque a gente nunca vai conseguir cobrir no mesmo lugar. E aí dá esse efeitozinho como se a bandeira estivesse se mexendo e as letrinhas também. Ele dá esse efeitozinho animado que eu acho muito fofinho. Tá, os GIFs estão prontos e agora eu quero colocar eles lá no site. Como que eu faço? Primeiro de tudo eu vou ter que exportar em GIF animado, então eu clico aqui, coloco o fundo transparente, então às vezes esse aqui tá habilitado, é só você desabilitar para deixar totalmente sem fundo. Aqui você consegue escolher de novo qual a velocidade que você quer. Vou deixar em 5 e aqui eu venho em exportar. E aí eu vou salvar normal no meu rolo de câmera. Então agora a gente vai vir aqui no GIF, eu vou clicar em Upload, aqui pesquisar os seus arquivos, venho nas minhas fotos e coloco aqui o GIF que eu quero. Aqui a gente tem como colocar nosso próprio Instagram, caso alguém queira saber quem tá por trás fazendo esses GIFs, é muito legal. Aqui tá a parte das tags, que é bem interessante que você coloque todas as coisas que tem relacionados a esse GIF. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Netflix, eu vou colocar Carnaval, Ilustra Gabs, é o mais importante de todos, que é como as pessoas vão achar os seus GIFs. E para você divulgar, digamos assim, uma tag só. Então eu sempre divulgo, pesquisa por Ilustra Gabs, que você vai encontrar os meus GIFs. Frase. E aqui nessa parte de rating é para você marcar se o seu GIF ele é indicado para todas as idades. Como eu não faço nenhum tipo de GIF que não seja assim muito fofinho e tudo mais, não tem problema nenhum, eu sempre marco aqui o PG e coloco para upload. Cadastrei aqui o primeiro GIF, Unidos da Netflix. Eu consigo visualizar todos os GIFs que eu já fiz, clicando aqui no meu nome. Eu consigo ver toda a lista de GIFs e consigo ver também quantas vezes eles foram visualizados. Mais de 1 bilhão de vezes, isso é muito doido. Agora falando, eu não tenho uma conta ainda no GIF e eu quero saber como que eu faço para esse GIF que eu cadastrei aparecer lá no Instagram. Porque não basta fazer isso, vocês precisam fazer uma aplicação para se cadastrar como artista ou marca. E como vocês conseguem isso? Bom, eu simplesmente coloquei aqui GIF
Brand Artist, que aí ele vai me mandar aqui no Google mesmo a página certinha para vocês fazerem esse tipo de cadastro. Depois você vem aqui e clica Apply for an Artist Channel, e aqui ele vai ter um textinho dizendo mais ou menos por que é legal você aplicar e tudo mais. E se eu clicar aqui, ele tem todas as dicas do que você deve preencher, os requisitos que você deve preencher antes de você submeter a sua aplicação. Então você tem que fazer, primeiro de tudo, uma conta, ter pelo menos 5 GIFs, isso ele já diz aqui, ó. A gente precisa que você tenha pelo menos 5 GIFs cadastrados, públicos, antes de você submeter a sua aplicação. E aí você precisa colocar um e-mail, um usuário, você precisa colocar seu site, o seu perfil nas redes sociais, enfim, preencher bem direitinho toda a parte do questionário. Tudo isso estando preenchido, aqui a gente clica para preencher um outro formulário. Se eu clicar, não vai aparecer para mim porque eu já preenchi esse formulário e eu já fui aprovada. Mas eu vou tentar ver se eu consigo achar um formulário, como que é esse formulário que vocês devem preencher. Mas ele é bem fácil e aí depois que vocês preencherem ele, toda vez que vocês clicarem novamente para submeter uma aplicação, vai aparecer esse bonequinho aqui virando de um lado para o outro, dizendo que você já aplicou e que você precisa esperar um e-mail. Esse e-mail, ele varia muito, para mim demora cerca de 2 semanas para eles me aprovarem, e aí depois que eles te aprovam, você pode mandar quantos GIFs vocês quiserem, e lembrando que para esse GIF aparecer lá nos stories pode demorar até um dia útil. Normalmente aparece no mesmo dia, é bem tranquilo, depois que você é aprovado é super de boa. Então é isso, muita gente me perguntava como que era para cadastrar os GIFs, para aparecer lá nos stories, e é mais ou menos isso, esse é o processo que eu faço para criar os meus GIFs, cadastrar eles aqui e aparecer lá nos stories para as pessoas poderem usar. E aí quando eu quero divulgar, eu simplesmente digo, olha, pesquisa lá por Ilustra Gabs que vocês vão achar todos os GIFs que eu já fiz. Mas tem um porém também, tenho 139 GIFs cadastrados. A partir de 100, eles começam a assumir alguns GIFs quando você pesquisa simplesmente por Ilustra Gabs. E aí a dica que eu dou é para você tentar fazer grupos de GIFs. Por exemplo, eu normalmente tenho uma coleção de GIFs para colocar dentro da caneca. E aí esses GIFs eu sempre coloco as tags caneca, porque aí se a pessoa pesquisar Ilustra Gabs caneca, vai aparecer todos os GIFs de caneca que eu tenho disponíveis. Pesquisei aqui no site mesmo do GIF, eu coloquei Ilustra Gabs caneca e aí aparecem todos os GIFs para colocar dentro de caneca que eu já fiz. Isso já facilita na hora que a pessoa quer procurar algum GIF específico. Eu quero aquele GIF para colocar que é o T-Rex, por exemplo, ele já tá aqui. Então é isso, é assim que eu crio meus GIFs, eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficar mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tiro rapidinho. E aqui eu já vou deixar também na descrição o link do GIF e o link para cadastro de marca ou artista para vocês já se cadastrarem e começar a criar os GIFs de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, compartilhar com algum amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo e não esquece também de se inscrever que ainda vem muita novidade sobre ilustração e criatividade por aí. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.